Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que está me incomodando um pouco. No sentido social, numa questão social. Eu estava em casa e eu escutei um bater de palmas. E eu fui até o portão para ver e era uma pessoa pedindo comida. Disse que estava com muita fome. E eu não tinha feito almoço ainda. Preparei uma fatia de pão, passei recheio no pão assim, né? E levei com um copo de suco. A pessoa agradeceu muito, saiu satisfeita e foi embora. Aí eu me lembrei que quando eu morava com os meus pais, sempre que passava alguém lá pedindo comida, minha mãe sempre dava alguma coisa para comer. Ou era almoço, ou era café. E sempre quando tinha alguma família passando necessidade, eu lembro que meu pai pegava um carrinho de mão e saía de porta em porta pedindo alimento não perecível, juntava um carrinho de mão cheio e levava para essa família. Eu sei que quando a gente dá com a mão direita a gente não fala, né? A mão esquerda não deve falar nada, não, a minha intenção não é essa. Mas existem, nesse momento agora de isolamento, tem pessoas que eram trabalhadores assim, que não tinham carteira assinada, né? E não estão podendo trabalhar. Então não estão recebendo, estão passando necessidade. Tem um grupo de professores, a minha amiga Anne, lá do João Widman, ela montou um grupo de professoras e tem mais gente ajudando. Eu lembro que ela comentou comigo, ela pediu se eu tinha comida em casa, alimento não perecível, e as pessoas estavam fazendo doações e ela fez várias cestas básicas e foi doar nas comunidades ou na casa de alunos que ela sabia que estava passando necessidade. E junto ela colocava um poema. Ela chegava lá, lia o poema para as famílias, e era como se fosse aquela coisa aconchegante, né? De levar o alimento com a poesia, com o sentimento junto, né? Ela disse que nesses lugares que ela foi, ela viu não só a questão da falta do alimento, como da infraestrutura, o esgoto, a falta de energia, da luz elétrica, e que não tinha nem a internet, porque nós estamos trabalhando em casa, home office, a gente está trabalhando, mandando muitas vezes a tarefa, fazendo vídeo, aula, né? E tem aluno que não está tendo acesso a esse material e daí tem que buscar na escola o material impresso. Então são várias situações que a gente está vendo no cotidiano que, para quem está tendo em casa, no conforto do lar, o alimento, tudo que precisa, muitas vezes não sabe que tem famílias que estão passando necessidade, né? E tem vários outros ONGs e outras pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário maravilhoso, ajudando muitas pessoas, e isso me emociona muito, né? Todo mundo ajuda de certa forma, né? De alguma forma. Que eu acho isso um trabalho maravilhoso. Um trabalho voluntário e que faz muito mais bem para quem faz do que... Para quem recebe também é muito bom, né? Mas faz muito bem para a gente, né? E quando eu pensei nisso, eu lembrei de um escritor, que é o Victor Hugo, né? Que eu conheci ele na minha adolescência, quando eu li Os Miseráveis, que eu lembro do Jean Valjean, que ele é um escritor francês, e o Jean Valjean, ele havia roubado um pão, porque a irmã dele tinha os filhos pequenos e estavam morrendo da fome, né, naquela França que estava passando muita necessidade. E ele foi preso por causa de um pão. Ele ficou preso durante 20 anos, porque ele tentava fugir, cada vez que ele tentava fugir, aumentava a pena. E aí ele ficou preso durante 20 anos por causa de um pão. E isso acontece muito hoje, né? E daí quando ele fugiu, ele não conseguia trabalho porque ele tinha, como se fosse hoje, assim, aquela coisa de ter sido preso, né? Ele era uma penada, ele tinha sido preso, ele não conseguia trabalho por causa disso. E hoje nós temos muito isso, né? A pessoa que é presa, depois solta e não consegue trabalho porque foi preso e não consegue se ingressar na sociedade novamente. E a gente vê muita gente presa na cadeia por um crime, às vezes, tão pequeno, porque estava tentando, né, sustentar a família e tal. E aí, quem foi Victor Hugo? Victor Hugo foi um escritor francês, poeta, romancista, dramaturgo, fez muito sucesso, né, com várias peças. Ele começou com um poema. Com 14 anos ele escreveu um poema, e o poema ele era tão bem feito que era para ganhar o prêmio, mas eles não acreditaram que o poema fosse dele. Só com 20 anos daí ele escreveu
um livro, né? E aí por ele ter feito aquele livro, ele ganhou uma pensão real durante a vida dele, né? Essa pensão real, o prêmio dele foi esse. Ele viveu no século XIX todo, porque ele nasceu em 1802 e morreu acho que em 1885. Então ele viveu toda aquela parte política, histórica ali, né? Todo o que aconteceu naquele momento histórico. E as obras mais importantes dele, assim, que fizeram muito sucesso, foi o Corcunda de Notre Dame, que é Notre Dame de Paris. Tanto é que quando pegou fogo na catedral, né, eu disse para as minhas amigas que nunca mais o Corcunda de Notre Dame seria o mesmo quando eu fosse ler, né? Porque eu ia lembrar da perda histórica que teve, porque aquela catedral é muito maravilhosa, né? E Os Miseráveis, que é uma obra assim surreal, ela é linda, ela tem tudo, de tudo um pouco. A história é maravilhosa. Eu chorei tanto quando eu li esse livro, tanto, porque é de uma sensibilidade. E aí depois ela se transformou em filme. A primeira vez que eu assisti foi com Gerard Depardieu, ator francês, né? E depois veio para nós com a Anne Hathaway e era um musical. Eu gostei tanto desse filme que eu cheguei a comprar o filme para mim, para eu ter em casa, para cada vez que me desse vontade eu assistir. E eu chorei. Quando eu fui ao cinema assistir, eu chorava compulsivamente, de tão emocionante que é. E o Victor Hugo, ele trabalhou muito a questão. Ele era da monarquia, mas depois de Napoleão, do que aconteceu, ele acabou. A poesia para ele se tornou uma coisa política, né? Ele acabou mudando o jeito dele de pensar sobre as coisas. Ele foi considerado um dos maiores escritores da França e do romantismo na época. Dostoiévski foi um dos discípulos dele, né? Vários outros escritores, Flaubert, Alexandre Dumas, ele teve muita gente assim que admirava, né? Quando ele morreu, veio gente do mundo inteiro no velório. Do mundo inteiro. Uma das filhas dele morreu. E aí ele começou a questão do espírito, né? Começou a trabalhar com a questão do espírito e dizem que ele foi um dos precursores do espiritismo na França. Ele é considerado, né? Então tem muita coisa boa, interessante para ver sobre Victor Hugo. Admiro muito. Eu trouxe hoje para vocês um poema, porque os poemas do Victor Hugo são extensos, ele trabalha muito com os versos alexandrinos, mas eu trouxe um que o Frejá, quando escreveu uma música, foi beber um pouquinho lá na fonte desse poema. Eu trouxe um menor, para não, né, ser muito extenso o vídeo de hoje, que eu vou ler para vocês, que se chama Desejo. Desejo. Desejo primeiro que você ame e que, amando, também seja amado. E que, se não for, seja breve em esquecer, e que, esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas, se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que, algumas vezes, você interpele a respeito de suas próprias certezas e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo, depois, que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem,
não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste. Não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom. O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu. Só que para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você. Mas que se morrer, você possa chorar, sem se lamentar e sofrer, sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher. E que, sendo mulher, tenha um bom homem. E que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, com muita saúde, com muita comida na mesa e assim com muito amor no coração. Beijão.